Olá pessoal, vocês sabem o que é um micro-organismo e como ele se desenvolve? No vídeo de hoje, iremos explicar uma forma alternativa de cultivo desses micro-organismos e descrever as condições necessárias para que eles se desenvolvam. Os micro-organismos são seres vivos muito pequenos, formados por apenas uma célula e que são impossíveis de serem visualizados a olho nu. São constituídos por grupos de protozoários, fungos, vírus e bactérias, e ao contrário do que muitos pensam, são muito importantes para a manutenção da nossa vida aqui na Terra. Eles são utilizados no dia a dia para a fabricação de alimentos e bebidas, produção de medicamentos e até mesmo ajudando na digestão e outras funções do corpo humano. Mas como esses micro-organismos se desenvolvem? É possível fazê-los crescer em meios alternativos que não sejam apenas os de laboratório? É o que veremos no experimento a seguir. Para o micro-organismo se desenvolver, é necessário que haja condições favoráveis de meio e temperatura. Em laboratórios, utiliza-se água como meio de cultivo e temperaturas favoráveis ao crescimento desses seres. Em nosso experimento, iremos utilizar meios alternativos de cultivo, como a batata e o repolho roxo, que irão substituir o agar e criar meios favoráveis para que esses micro-organismos se desenvolvam. A batata irá fornecer nutrientes necessários para o crescimento desses micro-organismos e o repolho será o indicador de pH. Para criar esse meio de cultivo, iremos utilizar uma batata grande cortada em rodelas, folhas de repolho roxo, gelatina em pó incolor, meia colher de sal, uma colher de sopa de açúcar e 400 ml de água destilada. Em uma panela de pressão, vai ser adicionada os 400 ml de água destilada, as folhas do repolho roxo, as batatas e só. E vai ser deixado cozinhar por 10 minutos. Após o período de cozimento, deve-se reservar esse líquido e separar 300 ml para que sejam adicionados o açúcar, o sal e a gelatina. Após adicionar esses ingredientes, deve-se misturar até dissolver tudo e deixar esfriar por alguns minutos. Em seguida, adiciona-se 50 ml dessa mistura a cada potinho de plástico, que servirá como substituto para as placas de Petri. Após isso, deve-se tampar bem esses potes e colocá-los na geladeira por cerca de 10 minutos para que haja o endurecimento desse material. Logo após, está pronto o nosso meio de cultivo. Para realizar a coleta dos micro-organismos, é necessária a utilização de cotonetes levemente umedecidos com água. Passe o cotonete sobre a superfície a ser coletada, no caso do nosso experimento, mãos, e um aparelho celular, e após a coleta do material, feche bem os potes para que não haja contaminação com micro-organismos externos e deixe-os em temperatura ambiente. A observação do experimento durou 3 dias. No decorrer do primeiro dia, não foi possível observar a presença de micro-organismos. No segundo dia, surgiram alguns pontos brancos. Já no terceiro dia, houve o surgimento de uma grande quantidade de fungos, não sendo possível observar a formação de colônias de bactérias. Sendo o aparecimento de fungos algo possível de ocorrer em diversos experimentos, o que inibiu a eficácia do trabalho foi a grande quantidade dos mesmos, podendo ser explicado por diversas hipóteses, como o meio pode não ser o mais adequado para esse desenvolvimento, assim desenvolvendo apenas fungos, o meio, por ser alternativo, pode ter sido contaminado durante sua montagem, desenvolvendo fungos e bactérias, e a elevação da temperatura ambiente, que resultou na condensação da água, e isso facilita a proliferação de fungos.